Vamos às nossas questões. Você já tomou água? Você já foi lá no nosso grupo do Telegram? Já clicou aqui na descrição? Já faz parte do grupo, não é isso? E agora a gente vai conversar sobre algumas questões. Nós vamos comentar algumas questões em relação à improbidade administrativa, certo? Deixa eu testar logo a caneta está funcionando. Vamos lá. Eu trouxe para você duas questões bem fáceis, bem tranquilas. Assim, se você fizer com pressa, é perigoso você, né, cair naquela casca de banana que o pessoal chama. Mas se você fizer a questãozinha bem tranquila, lê com atenção, você não vai ter dúvida. Eu trouxe 3 questões. Já a terceira questão, ela é a questão, tá certo? A gente vai ter uma aula de improbidade administrativa nessa terceira questão. Inclusive, eu trouxe atendimento do STJ, tá um negócio assim bem... Então, eu trouxe as questões, resolvi, coloquei artigo, trouxe entendimento, tá show, tá bom? Não é porque foi eu que fiz não, mas eu fiz o comentário, na questão é CESP. Mas vamos lá. Então, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira e vamos começar a trabalhar. A primeira questão, a questão dizendo certo e errado, tranquilo, tá bom? Então, vamos juntos aqui, ó. A gente vai ler junto e vai responder junto. Então, veja aqui, ó. CESP 2019, PGE Pernambuco, analista judiciário de procuradoria. Ah, professora, mas também, né, traz uma questão de analista judiciário, PGE, mas vamos lá. Então, essa daqui é a fácil, tá bom? Então, à luz das normas pertinentes à administração pública e com relação a atos e contratos administrativos, serviços públicos, improbidade administrativa, intervenção do Estado, julgue o item seguinte. E aqui é aquele itemzinho certo e errado. CESP, você tem que prestar muita atenção, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler a questão, ela começa a partir daqui. Nossa questãozinha começa aqui. Então, vem aqui, ó. O recebimento de vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza vai constituir um ato de improbidade administrativa. Pare por aí, ó. Peraí, vamos. Só aqui, ó. Se você ler esse pedacinho, né, desse lado, né? Se você ler esse pedacinho da questão, o que que você me diz? Tá certo ou errado? Diga aí, o que que você acha? O recebimento de vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de uma verba pública de qualquer natureza vai constituir um ato de improbidade? Correto, né? A dúvida da pergunta, eu vou até mudar de cor para passar aqui grifado, não sei se vai dar para ver, mas a gente, qualquer coisa eu apago. Vai importar prejuízo ao erário? Então, eu sou lá, sou o servidor, tá bom? Não vou botar você, senão você vai dizer, professor, tá me acusando, né? Então, vamos lá. Deixa eu tirar os cabelos aqui porque a imagem não fica trocada. Eu ajeito um lado, mas é o outro. Então, vamos aqui, ó. Eu sou servidor, tá certo? Eu sou a servidora pública, eu tô lá. Aí não tem a moralidade muito ok, né? Fiz alguma coisa errada. E aí eu vou intermediar a liberação ou a aplicação de uma verba pública. Aquela verba pública era para ir para uma coisa, eu fui para outra e eu fiz um esqueminha, como o pessoal chama, né? Aquele esqueminha. Seja qual for a natureza. Vai constituir um ato de improbidade? Sim. Vai importar. É a pergunta que não quer calar, é essa daqui, ó. Importa em prejuízo ao erário? O erário vai ter um prejuízo? Ou será que aqui vai acontecer mais o enriquecimento ilícito? Tá certo? Então, tenha muito cuidado com essas perguntinhas. Aqui não vai importar o prejuízo ao erário. Vai importar em quê? No enriquecimento ilícito. Eu vou mostrar para você o artigo. O artigo 9º da nossa lei, ela diz assim, ó. Constitui ato de improbidade. Eu gostei do verdinho, vou botar de volta. Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, se eu fizer o quê? Oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do meu cargo, do meu exercício. Inciso 9º. Se eu perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou a aplicação de verba pública de qualquer natureza, que é exatamente o textinho da questão. O que está errado aqui... Vai ser uma improbidade? Vai. Aqui tá ok. Mas não vai ser o que a questão diz. Vai ser o quê? Enriquecimento ilícito. Tá certo? E não lesão ao erário. Tá bom? Então, prejuízo ao erário. Então, nesse ponto aqui, a questão ela errou.
E aí tornou a questão que errada, incorreta, tá certo? Por quê? Por causa desse detalhe. Tá vendo como a questão é tranquila? Ah, a professora assim explicando, né, com a lei ali, tá explicando bem direitinho como é, fica fácil. Mas se você só ler a questão e não se atentar ao detalhe, é perigoso cair, tá bom? Então veja, ó, eu tô sempre trazendo para você eu digo e provo, né? Para dizer, professora, onde é que a senhora viu isso? Tá errado, não é assim não. Tá aqui, ó. Artigo 9º, inciso 9 da nossa lei. Ela diz isso, que não vai ser, né? Eu esqueci de novo. Tô caducando. Não vai ser prejuízo ao erário, e sim enriquecimento ilícito. Tá ok? Tranquilo? Então é a nossa lei que vai dizer isso. Mas sim é um ato de improbidade. Se a questão parasse bem aqui, ela estava certa. Se a questão ela parasse bem aqui. Se a questão não tivesse isso, ó. Não tem isso aqui. O recebimento de vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza constitui ato de improbidade? Ok, marcou certo e vai embora. Como a questão tem esse finalzinho, importa prejuízo ao erário, você vai ver que ela se tornou incorreta, tá certo? Por quê? Porque eu mais me enriqueço ilicitamente do que eu dou algum prejuízo ao erário, tá bom? Vamos seguindo? Primeira está incorreta, vamos para a segunda. A segunda questão diz assim, ó. Acerca da responsabilização pela prática de um ato de improbidade administrativa, eu julgo que vou ter a seguir à luz da nossa lei 8429. Então vamos lá. Preste bem atenção. Estudante maior de 21 anos, ele é um estudante maior de 21 anos, que estagia sem remuneração, vou até grifar de outra cor, peraí. Sem remuneração em empresa pública estadual, estará sujeito a responder por ato de improbidade administrativa caso se utilize de sua condição de estagiário para oferir vantagem econômica indevida. Aqui, o que eu quero saber? Aqui a pergunta está querendo direcionar a gente, ó, também é PGE, Pernambuco, analista administrativo de procuradoria. Aqui ele quer saber se essa pessoa que é estudante maior de 21 anos, ele não tem remuneração, ele está fazendo um estágio, né? Geralmente os estágios são sem remuneração, show, né? Você está passando por isso ou já passou, vai passar. Sem remuneração, em empresa pública está sujeito a responder por um ato de improbidade. Deixa eu só mudar aqui. Por ato de improbidade administrativa, se ele se utilizar dessa condição de estagiário, professora, mas qual é o estagiário que vai se utilizar da condição de estagiário para oferir alguma vantagem econômica indevida? Vai ver que ele se sente injustiçado, né, pelo mundo. Eu teria que receber alguma coisa. Eu vou receber, então, uma vantagem econômica de forma indevida para fazer alguma coisa aqui dentro, né, dessa empresa estadual, dessa empresa pública estadual. Assim, eu tiro um extra, já que eu não tenho remuneração, eu não vou ser responsabilizado. Certo ou errado? Ele vai ser responsabilizado? É isso que a questão está perguntando. Ele está sujeito a responder por ato de improbidade? Sim, tá ok? Marque que ele vai sim ser responsabilizado. E aqui eu trouxe o artigo para você. Então veja aqui comigo, ó. Artigo 2º. Reputa-se agente público para qualquer efeito dessa lei todo aquele, seja estagiário, seja concursado, seja um terceiro, que esteja exercendo, ainda que de forma transitória e sem remuneração. O pessoal sabe qual é o melhor exemplo aqui? É o pessoal lá das eleições, né? Que eles, se tiver um turno só, não tiver o segundo turno, quer dizer, reeleição. Se não tiver segundo turno, que tem só um turno, a pessoa trabalhou só um dia, ela só foi no domingo, passou o domingo lá, ainda saiu mais cedo. Essa pessoa, ele vai responder como agente público? Vai. Ele vai responder como se agente público fosse. Por quê? Porque naquele dia ele fez alguma coisa errada. Por quê? Porque a lei diz assim, ó, reputa-se agente público para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ainda que seja de forma bem transitória e sem remuneração. De que forma? Por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas do artigo anterior. Então, ele, de algum jeito, ele passa dentro da administração pública, ele responde, tá ok?
Tranquilo? Respira. Vamos para uma questão mega de promotor de justiça substituto lá do Piauí. Tá? Aqui, respira, a gente vai responder item por item. Primeiro eu vou lhe confundir, depois eu vou explicar, tá bom? A gente vai ler as alternativas, depois a gente vai responder juntos. Então, vem aqui, ó. A respeito da responsabilização pela prática de ato de improbidade, é correto afirmar. Então, ele tá pedindo o quê? Alternativa correta. Fechou? Então, a gente tem um bocado errada, tem uma certa. E aqui não é aquelas questões, professora, será que não é a outra? Será que não tem? Será que não? Vamos aqui, ó. Pode ser sujeito passivo. Pode ser sujeito passivo de ato de improbidade na modalidade de violação de princípios da administração pública a entidade para a qual o erário tenha concorrido com menos de 50% do patrimônio para criá-la. E aí, o que você acha? Menos de 50% ou mais de 50%? Lembre-se que quando eu tenho sociedade de economia mista, que é a empresa pública, você sabe que ela é 100% patrimônio público, tranquilo? Eu já dei uma aula sobre isso, então tá lá no grupo do Telegram, se você tiver dúvida, vai lá dar uma olhadinha nos vídeos que deve ter, tá bom? Então, assim, a empresa pública, ela é 100% público. Quando eu tô falando de sociedade de economia mista, que é a SEM, Sociedade de Economia Mista, a economia é mista, tem dos dois, público e privado. Mas eu tenho que ter 50% mais um do patrimônio público, tá? Ou seja, eu tenho que ter mais de 50% para dizer que isso sim é uma sociedade de economia mista. Na sociedade de economia mista, eu tenho que ter um patrimônio público de 50% mais um. Ou seja, o público tem que ser com um percentual maior. Nem que seja 1%, tá certo? Nem que seja 51%, não precisa ser 60, 80, não. Se for 51 de público, já é uma sociedade de economia mista, eu posso enquadrar essa sociedade de economia mista, tá fechada bem bonitinho. Então, para que possa ser um sujeito passivo no ato de improbidade administrativa, na modalidade de violação de princípios da administração pública, para ele violar algum princípio da administração pública, a entidade para a qual o erário tenha concorrido com mais de 50% do patrimônio para criar essa entidade. Então, o dinheiro público tem que ser maior do que o privado, nem que seja 1%, mas tem que ser 50% mais um, tá certo? Tem que ser 51% ou então 50% mais um. Para quê? Para que eu possa caracterizar como um sujeito passivo, tá ok? Entendido? Tranquilo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falando a questão e eu já vou remetendo você para a alternativa com o artigo. Pensando agora, acho que fica mais fácil. Então, vamos aqui, ó. Para eu não ler todas e responder e depois voltar, tá certo? Tranquilo? Então, vamos aqui, ó. Na nossa lei, né, 8429, Lia, artigo 1º, ele diz assim: os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, aqui até inclui os territórios, de empresa incorporada a patrimônio público ou entidade para cuja criação ou custeio do erário haja concorrido ou concorra com mais de 50%. Então, é o que eu falei para você de sociedade de economia mista. Precisa que tenha um patrimônio, né, que concorra com mais de 50%. Pode ser 50% mais um, 51, 60, 70, 80. Do patrimônio da receita anual, aí sim serão punidos na forma desta lei, tá ok? Pronto, então tá entendido aqui, né? Tranquilo. Então vamos lá. Tá de acordo com o nosso artigo 1º da nossa lei. Ela diz que não é menos de 50%, e sim é mais de 50%, por isso que tornou nossa alternativa a incorreta. Deixa eu achar aqui. Pronto. Você vê como tem coisa, né? Pra gente conversar. Então, pronto. Ela tá incorreta porque não é menos de 50%, e sim é mais de 50%, mais do que explicado. Podemos ir para B? Tranquilo? Então, aqui a A já sabe que não é nosso gabarito. A B, ela diz assim: o STJ entende que a decretação de uma medida cautelar
de indisponibilidade dos bens em razão de uma prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu próprio patrimônio. O que é que o STJ ele entende? O que é que ele está dizendo aqui? O STJ entende o seguinte, que não precisa comprovar que o réu daquele processo esteja destruindo, aniquilando, acabando com o seu patrimônio. Não precisa comprovar, não, tá certo? Eu não preciso comprovar isso. Para que eu consiga o quê? Para que consiga decretar uma medida cautelar de indisponibilidade dos bens do réu. Então, vou me colocar de novo como réu aqui na situação. Então, eu, né, sou réu naquela ação, fiz uma coisa muito errada contra a administração pública. E aí o STJ ele entende assim, que não precisa comprovar que eu estou dilapidando o meu patrimônio. Não precisa comprovar para pedir essa medida cautelar para que os meus bens, minhas casas, carros, o iate, ou seja lá mais o que for, a casa de campo, a fazenda, para que esses bens eles fiquem indisponíveis, ou seja, que eu não possa vender. Eu não estou mexendo em nada, não vendi um papel, uma folhinha, não vendi uma folha, tá certo? De papel, não vendi uma caneta, nenhuma caneta eu não vendi. Então, não precisa que eu tenha vendido para que os meus bens fiquem disponíveis. É isso que o STJ entende, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui agora para você. B. Eu tenho também, cadê? Tá aqui, eu trouxe para você, eu sabia que eu tinha trazido? Ó. Vamos lá. As medidas cautelares, né, um pedido de medida cautelar, ele pode ser concedido a requerimento do autor. O autor pediu, pelo amor de Deus, me dê uma medida cautelar. Aí, geralmente, ele precisa demonstrar a fumaça do bom direito e o perigo da demora, tá? A fumaça do bom direito é que eu sei que aquele direito é bom, eu tenho uma ideia. O perigo da demora é qual é o prejuízo se demorar. É o perigo da demora, que é o perigo in mora. Então, não preciso estar destruindo meu patrimônio para que o autor peça uma medida cautelar, tá bom? Posso não ter vendido nenhuma caneta, mas o STJ entende assim, ó. Atenção, o STJ tem entendimento de que basta a simples demonstração do fumus bonius, ou seja, da fumaça do bom direito. Isso porque o perigo da demora, que é o perigo in mora, é presumido nas ações de improbidade, tá? De qualquer forma, se demorar, vai ter um prejuízo. Por quê? Porque eu já estou sendo réu numa ação de improbidade. Tá ok? Então, o STJ ele também tem entendimento de que a indisponibilidade dos bens, ou seja, meus bens vão ficarem disponíveis, pode incidir sobre todos os bens do patrimônio, todos os meus bens, não só aqueles que eu adquiri de ato ilícito, mas todos, inclusive aqueles anteriores à prática do ato ilícito. Antes do meu ato ilícito, aqueles meus bens anteriores também vão ficar indisponíveis, para ter a garantia total. Tá ok? Tranquilo? Aí no artigo 7º ele diz assim, ó. Ainda estamos na letra B. Artigo 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público e seja enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável por esse inquérito representar o Ministério Público, ou seja, mandar lá para o MP para a indisponibilidade dos bens desse indiciado, esse futuro réu. Ainda estamos aqui, ó. Já no inquérito, o MP já pode pedir a disponibilidade dos bens do réu. A indisponibilidade, a que se refere esse caput, que é esse aqui, o artigo 7º. Deste artigo vai recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial que resultou desse enriquecimento ilícito. Geralmente, eles mandam, né, a disponibilidade de tudo, para depois fazer esse cálculo, porque às vezes você não sabe nem o tamanho do prejuízo que a administração pública teve, tá? Então, para ter esse integral ressarcimento aqui, que ele está falando, muitas vezes precisa que pare tudo, todos os bens dessa pessoa má, né, que veio causar dano ao erário. Tranquilo? Então, o que acontece aqui? Nós ficamos com a letra B, a letra correta, porque o STJ entende sim que vai decretar medida cautelar para a indisponibilidade dos bens desse réu, ou então desse indiciado, em razão de uma prática de um ato de improbidade que ele fez, causando um dano ao erário, dano ao Estado,
não tem a condição, não está condicionado que comprove que o réu está dilapidando seu patrimônio. Não tem essa condição, não. Ah, só pode se provar. Não, não tem. Tá ok? Então, a questãozinha B, a alternativa B, ela está correta. Qual é o erro da C? Então, a C deve estar errada, né? Já que a B está certa, só tem uma certa. Vamos para C. O STF fixou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso, culposo, tipificados na lei de improbidade. Essas ações, em tese, elas são imprescritíveis? Não são, ou seja, elas vão ter um prazo para prescrever. Elas têm aquele prazo certo para prescrever. Está aqui da prescrição, no artigo 23, ele fala das ações destinadas a... Aí eu fiquei no meio aqui, mas eu já omitiram. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei podem ser propostas até 5 anos após o término do exercício do mandato, do cargo em comissão ou função de confiança, dentro do prazo prescricional previsto em uma lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do servidor público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Deixa eu ver se eu consigo... não consigo me tirar do meio, não. Peraí, deixa eu sair e eu volto já. Vai ficar só a voz, tá? Só um pouquinho. Aqui. Até 5 anos a data da apresentação à administração pública, da prestação de contas finais pelas entidades referidas no parágrafo único. Então, você está vendo aqui que ele vai fazer parte dos prazos prescricionais, tá ok? Só esperar um pouquinho que volta. Pronto. Então, vai fazer parte, sim, dos prazos... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Então, aqui é a letra C. Vou fazer parte, sim, dos prazos de... Vai ter prescrição, tá ok? Então, não vai ser imprescritível. Vamos para a letra D. O Ministério Público tem legitimidade extraordinária, concorrente conjunta para propor ação civil pública para a responsabilização por prática de ato de improbidade. Ele tem essa responsabilidade extraordinária, concorrente conjunta. Como é que vai acontecer essa responsabilidade do MP dentro dessa responsabilização por ato de improbidade? Veja aqui, ó. Cadê? Aqui. Artigo 17. A ação principal terá um rito ordinário, será proposta pelo MP, não extraordinário, ordinário, proposta pelo MP ou pela pessoa jurídica que tem interessada, dentro de 30 dias da medida cautelar. O MP, se não vier intervir como parte no processo, aí ele obrigatoriamente vai ser o fiscal da lei. Se ele não for fiscal da lei, vai ter a nulidade dessa ação. Então, o Ministério Público, se ele não vier intervir como parte, né, como ali dialogando junto dentro do processo, ele vai estar lá pelo menos como fiscal da lei. Então, não é de acordo como traz a questão, né, que ele está dizendo que o Ministério Público vai ter legitimidade extraordinária, concorrente, conjunta. Não é assim que funciona. Tá, ok? Isso está lá no artigo 17, parágrafo 4º da nossa lei, da LIA. É Lei de Improbidade Administrativa. Então, tranquilo? Artigo 17, parágrafo 4º. Certo? Então, o Ministério Público, se não intervir como parte, vai atuar como fiscal e terá o rito ordinário, a ação principal. Certo? Vamos para a letra E. Diz assim, ó. É admissível a propositura de ação civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa somente contra particular, sem a presença concomitante de um agente público na qualidade de réu. Olha só que questão, né? Essa daqui foi aquela para você já tirar de cara do meio da sua confusão de tanta alternativa. Então, vamos aqui, ó. Artigo 3º. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, ele induza, concorra para a prática de um ato de probidade, ou então venha se beneficiar sob qualquer forma, seja direta ou indireta. Então, ele quis fazer aqui uma confusão para você misturar as ideias, mas não foi muito boa essa alternativa não. Então, veja aqui, ó. Pode haver uma propositura de uma ação civil pública pela prática do ato somente contra o particular, sem a presença concomitante de um agente público na qualidade de réu. É meio, né, confusa aqui essa ideia, tá bom?
Na verdade, o que acontece? O particular, ele vai responder, seja ele agente público ou não. Ele responde, tá certo? Mas não seria aqui o caso da gente marcar essa alternativa, não. Ela ficou um pouquinho bagunçada. Mas vamos lá. Como é que a gente fecha a nossa questão? Então, na nossa questãozinha, a terceira questão, promotor de justiça, você viu que é uma questão bem puxada, tá? Mas se você consegue resolver esse tipo de questão, ou resolver alguma das alternativas, você já tá de bem para ótimo, tá certo? De bem para ótimo mesmo. Então, você entendeu que o sujeito passivo do ato de improbidade, para ele ser entendido, né, como um patrimônio que vai fazer parte disso, ele tem que ter concorrido com pelo menos no mínimo 50% a mais de patrimônio público do que de privado. Fazendo só aqui o resuminho para você, para a gente poder fechar. O STJ entende que precisa sim, né, da medida cautelar, precisa da medida cautelar. Por quê? Para pedir a disponibilidade dos bens. No caso de improbidade administrativa, que cause dano ao erário e não vai estar com essa condição de comprovar a dilapidação do patrimônio do réu. O STF não tem essa tese de que são imprescritíveis, porque essas ações elas têm sim prazo de prescrição, tá ok? O Ministério Público ele vai fazer parte da ação, mas ele não tem legitimidade extraordinária e sim ordinária. Se ele não participar como autor da ação, como parte da ação, ele vai participar como fiscal da lei, ele vai estar fiscalizando o ato, senão ele vai ser nulo. E não existe essa ideia de propositura de ação civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa somente contra o particular, sem a presença concomitante do agente público na qualidade de réu. Então, isso aqui também está bem incorreto. A gente ficou com a letra B de bola. Fechou? Vamos voltar lá para a primeira. A primeira nós marcamos como errada, não foi? Marcamos errada porque não vai ser o prejuízo erário, sim enriquecimento ilícito. A 2, nós ficamos com a alternativa correta, porque mesmo ele sendo estagiário sem remuneração, ele vai sim responder pelo ato de improbidade administrativa. E a terceira, nós ficamos com a letra B de bola. Fechou? Tranquilo? Não esquece de entrar no nosso grupo do Telegram. É um grupo exclusivo, tem direito administrativo focado para concurso e tem muito material lá, tá ok? Um forte abraço para vocês e te encontro no próximo vídeo.